Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online hoje. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do ProEnem. E eu trago notícias incríveis para vocês. Nós, na Biologia 1, acabamos Bioquímica. A gente já falou sobre água, sais, glicídio, lipídio, proteína, ácidos nucleicos, vitaminas. Gente, já trilhamos uma bela jornada. Quem já está com saudade da Bioquímica, escreve aí no chat. Volta a Bioquímica. Manda aí que quero ver. Quero ver quem é o saudoso. Então manda a hashtag aí, volta a Bioquímica. Ou, se você não gosta de Bioquímica, nunca mais Bioquímica. Manda essa aí que eu quero ver. Manda lá. Então, gente, hoje a gente começa o quê? A gente começa a estudar a célula. E é uma outra longa e linda jornada na biologia. E, gente, a aula de hoje ela é muito legal porque a gente vai trazer conceitos básicos. A gente vai falar muito com vocês sobre o beabá da célula, sobre quais são os tipos, o que define. A gente vai começar já a dar os nomes das organelas para vocês, mas fica tranquilo. Todas as organelas, todas as estruturas que eu vou apresentar hoje, a gente vai falar delas detalhadamente em outras aulas. Então hoje é uma aula assim, ó, um grande teaser, né, do que a gente vai ver na citologia. Então eu já estou com muita expectativa porque que a gente vai viver hoje aqui nessa noite, nessa linda noite, né? Olha aí, ó. Ó, a galera gosta, hein? E aí, ó, a Tailane mandou, nunca mais. Ih, ó, Júlio, salve, nunca mais Bioquímica, meu Deus. A galera gosta, outros não gostam, né? Tá aí, ó. Falando nisso, estou tomando uma vitamina de banana com whey. Olha que legal. Adeus Bioquímica, nunca mais. Já criaram o hashtag, ó, nunca mais Bioquímica. Mas decoreba pura. Não é decoreba pura, não. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre citologia. Mas antes da gente vir para o slide, eu queria bater um papinho com vocês aqui no quadro. Vem aqui no quadro comigo, gente. Olha só. Então a gente vai estudar agora um novo bloco chamado de citologia. E o que significa o prefixo cito? Cito quer dizer célula. E logia vem do grego logos, que quer dizer o quê? Estudo. Então o que seria citologia? É o estudo da célula. E aí eu queria bater um pouquinho com vocês o nome célula. Gente, o nome célula vem da palavra cela. Sabe celas de um presídio? E como é que começou essa história do nome, né? Tem um cara que eu tenho certeza que o professor Arthur de Física já falou esse cara com vocês. Aliás, Arthur, onde quer que você esteja, um grande beijo pra você, seu lindo. Um grande vascaíno, professor Arthur, hein, gente? Aliás, o Vasco não tá bem não, né? Pelo amor de Deus, né? Eu também sou vascaíno, pô, esse final de semana foi terrível, né? Então vamos seguir a aula que é melhor. Então quando a gente fala de célula, tem um cara lá da aula de física que você deve lembrar. Um cara chamado de Robert Hooke. Ai, Rodrigo, eu não lembro esse nome não. É um vingador? Não, ô lindão. Hooke era aquele cara da fórmula da mola. Lembra que tinha uma fórmula que era F igual a kx lá na física? Que isso aqui era a deformação, força elástica, e aqui era a constante de uma mola. Então esse mesmo Robert Hooke, ele desenvolveu um microscópio muito rudimentar. E ele pegou uma cortiça. Sabe cortiça que o pessoal bota em mural, que faz rolha de garrafa de vinho? E ele observou a cortiça ao microscópio. E ele percebeu que tinham vários buraquinhos vazios dentro dessa cortiça, vários. Como a cortiça é um tecido morto, não tinha uma célula viva, mas ele entendeu que dentro desse pequeno espaço existia
um ser vivo, existia alguma coisa ali dentro. E aí ele olhou para cá e achou que isso aqui lembrava pequenas celas de um presídio. Imagina um presídio, aqueles típicos americanos que tem vários andares assim. Então ele olhou e falou assim, cara, vários pedacinhos aqui devem ser uma pequena cela de um presídio. E daí que surgiu o nome célula, que é pequena célula, né? Então, gente, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é só uma curiosidade para você ver que o mesmo cara que brilhou na física, ele também brilhou na biologia. Olha aí. E um babado fortíssimo. Robert Hooke era arqui-inimigo de Sir Isaac Newton, né? Muita treta que rolava entre os dois. Eles se odiavam. E não é pilha, é verdade. Pode pesquisar isso depois. Ver as tretas de Robert Hooke e Isaac Newton, né? A galera não se gostava, hein? Não se gostava. Muito bom, né? Olha aí, deixa eu ver mais aí o que, beleza. Então vamos lá. Então da onde que vem o nome célula? Vem de pequena célula. E o que seria, né, esse conceito de célula? Célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos. E quando a gente fala de morfo estuda o que, gente? A forma. Então a forma dos seres vivos depende das células. Cara, quando você olha para uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que sofre, por exemplo, de obesidade, isso acontece porque as células adiposas estão volumosas. Então a forma da célula, que é uma célula cheia de gordura, que é o adipócito, acaba gerando uma mudança na forma do corpo. Meu Deus! Então a gente vai notar que a forma do cara depende das células. E funcional porque o funcionamento dos seres vivos também está ligado às células. Meu Deus! Então escuta só. Quando você respira, gente, você vê aqui, ó, puxou oxigênio. Cara, o oxigênio ele vai passar pelo seu sistema respiratório, vai até o seu alvéolo, a gente vai ter essa aula, e ele vai para o sangue. Do sangue ele vai para as células. E quando esse oxigênio chega na célula, ele vai para uma organela da célula, chamada de mitocôndria. E lá rola um processo chamado de respiração celular, que gera gás carbônico, que faz o caminho contrário e você, ó, tira por aqui. Então o seu funcionamento e a sua forma depende das células. Gente, então as células são extremamente importantes. Você não pode abrir mão de saber que a célula faz parte de você. Aliás, você que está me assistindo aqui, né, nessa noite de quarta-feira, o que é você? Ai, Rodrigo, que pergunta difícil. Você é um agregado de células, de aproximadamente ali, ó, dependendo da tua idade, né, da tua altura, uns 70 trilhões de células. Poxa, Rodrigo, eu achava que eu era mais coisa. Não, você é um agregado de 70 trilhões de células. Bem-vindo a esse mundo da realidade, né? E agora, pessoal, vamos voltar para os slides que eu queria mostrar para vocês a chamada teoria celular. Olha aqui. O que seria a teoria celular? Ela diz o seguinte, que todo ser vivo é feito de células. Então, olha aqui, ó. Todos os seres vivos são constituídos por células. E alguns são unicelulares, fazendo a célula a unidade morfológica da vida. Então, todo ser vivo é feito de célula. Ah, Rodrigo, eu sou ser vivo. Então, tu tem célula. Aí alguém vai mandar assim, mas Rodrigo, eu escutei uma parada falando que vírus não é célula. E é verdade. O vírus, ele é um agente acelular. Tem alguns autores que falam que o vírus é ser vivo, tem outros que falam que não é. Mas o que eu quero que vocês guardem hoje é que o vírus, ele é acelular. Se ele é ser vivo, se ele não é, não quero entrar nessa polêmica aqui. Mas que ele não tem célula, isso é fato. Então, todo ser vivo raiz, ele é feito de célula. Ah, eu tenho célula, então tu é ser vivo. Ah, eu sou ser vivo, então tu tem célula. E olha aqui o que ele lança aqui, ó. A célula é a menor unidade da vida, com suas reações metabólicas essenciais acontecendo internamente. Então, assim, a célula também é a unidade fisiológica da vida. Então, lembra que eu mandei agora há pouco para vocês? Que a célula era a unidade que dava forma, que é a primeira linha, ó, morfológica, tá vendo aqui? Mas ela também define a unidade fisiológica, que é o funcionamento. E você vai perceber que toda célula é gerada a partir de outra célula. Gente, a célula não brota aqui, ó. Toma célula. Não. Para tu ter célula, antes você tem que ter outra célula. Então, uma célula surge de outra pré-existente. E nós teremos uma aula linda, que é quando as células se multiplicam, elas se proliferam. Vai ser uma aula chamada de mitose e meiose. Sei que você já está ansioso, esperando por essa aula, não tá não? Então, gente, resumo. O que é a teoria celular? Ela diz que todos os seres vivos são feitos de célula. E para deixar aquele caderno bonito, que eu sei que tu gosta, né? Do caderno lindo, maravilhoso, vem aqui que eu vou escrever para tu registrar isso.
Então, o que é a teoria celular? Ela indica que todos os seres vivos são formados por células. Então, essa é a verdade. E aí, uma parada eu queria chamar a atenção de vocês. Lembre que os vírus, não esqueça disso, que isso cai bastante, eles são acelulares. Nossa, então os vírus, eles não têm células. Então não esqueça dessa informação, tudo bem? Então que os vírus são acelulares. Pessoal, dá uma anotadinha aí, deixa eu ver o chat aqui como é que anda, como é que tá, né? O quadro te faz brilhar mais, prof. Ah, obrigado. Dizem que quem tocou foi o Hulk. Olha aí, ó. Será que o Hulk jogou? Eba, professor voltou pro quadro. Aí, você prefere slide ou você prefere quadro? Vamos ver. Vamos jogar essa polêmica aqui. Tu gosta mais de quadro ou de slide? Vamos ver o que a galera gosta, Renan. Olha aí. Pessoal. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro! Assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Oteca. Eita! E o que seria a tal da carioteca? É a membrana que envolve o núcleo. Então você vai notar que o material genético dessa célula não está separado por uma membrana, porque a carioteca também é chamada de membrana nuclear. Então o material genético não está numa cápsula. O que acontece? Esse material genético está sem essa cápsula e ele fica o quê? Espalhado. Então eu vou lançar aqui, ó, material genético disperso. Fica tudo espalhado, gente. É uma zona. É horroroso isso aqui, né? Então, uma célula procarionte, ela não tem carioteca e por isso o material genético fica espalhado, fica disperso. Então, a gente diz que o núcleo de uma célula procarionte seria um núcleo organizado ou desorganizado. O que tu acha? Se não tem uma membraninha para empacotar esse material genético, cara, fica uma zona, fica uma palhaçada. Então, ele fica todo espalhado, todo zoado. Meu Deus! E agora, vamos ver aqui os exemplos. Quem são os exemplos de seres procariontes? Os exemplos, primeiro, mais clássicos são as bactérias. Então não se esqueça, por favor, bactérias. E dentro do grupo das bactérias nós temos um outro clubinho, que é o clubinho das cianobactérias. Então vamos lá, bactéria é procarionte, cianobactéria é procarionte e tem mais um. Esse ninguém lembra. Gente, valendo um salve do Rodrigo, né? Vou falar o teu nome aqui, né? Vou te fazer uma estrela. Qual é o outro cara que é procarionte que eu não escrevi aqui? Já foi bactéria, já foi cianobactéria. Qual outro? Lança aqui no chat, eu quero ver você brilhar. Vai lá, cadê? Volta, prof, volta. Eu sumi, gente? Meu Deus, voltei. Olha aí, voltei. Tô aí, né? Tô de volta. Então, gente, qual é o próximo grupo aqui? Vamos ver se alguém lembra. Protozoários? Não foi. Cara, repete, professor. Protozoário? Não. Plâncton? Não. Cara, mandaram. Larissa Vieira. Pedro Kennedy também mandou. Olha aí, Pedro Kennedy, Larissa Vieira, isso mesmo. Gente, o grupo que está faltando são as árqueas. E para quem não sabe o que é isso, árqueas são os seres mais primitivos da Terra. Provavelmente foram os primeiros seres vivos que ocuparam aqui. E as árqueas são famosonas porque elas vivem em condições extremas. Elas vivem em condições que nenhum outro ser vivo vive. Por exemplo, hoje em dia tem árquea. E quer ver um lugar que a gente encontra árquea? Dentro do Mar Morto. Pessoal, onde que fica o Mar Morto, hein? Em que país que fica? Mar Morto é um lugar famoso, né? Mar Morto, ele fica lá em Israel. E é um lugar que a água tem uma salinidade muito alta, é um lugar muito salgado. E o nome Mar Morto é porque você não encontra peixes lá. Porque como é um lugar muito salgado, rola um fenômeno chamado de osmose, que vai, ó, drenar toda a água dos seres vivos. Então o peixe, tadinho, morreria ali. Então o nome Mar Morto é porque era um mar que não tinha peixe.
E era um mar famoso porque teve um cara que conseguiu caminhar por cima daquelas águas. Jesus Cristo, tá narrado isso lá na Bíblia. E uma parada muito incrível, né? Se você for hoje ao Mar Morto, tu vai ver que boiar lá é muito mais fácil. É difícil você afundar, porque é tanto sal, que parece que muda a densidade, as pessoas boiam. Então, para a pessoa mergulhar, né, conseguir afundar, ela tem que se esforçar. Então, lá é um lugar que a pessoa boia. Então, não tô querendo desmerecer ninguém, mas se tem um lugar que é mais fácil de você caminhar em cima, seria o Mar Morto, porque é mais fácil para boiar. Só que esse nome Mar Morto, dizendo que não tem nenhum ser vivo, cara, não é bem assim. Existem seres vivos ali. E o ser vivo que a gente pode encontrar ali, ó, são árqueas. Ninguém vive ali, mas a árquea vive. Então, nessa condição de extrema salinidade, a árquea consegue sobreviver. Então a gente observa que as árqueas são chamadas de extremófilos. São os seres que curtem condições extremas. Uma condição extrema seria o Mar Morto, altamente salgado. Mas dá para encontrar, por exemplo, árqueas em água fervendo. Tem uns buracos na Terra chamados de geysers, que jorra água fervente. Isso tem alguns parques nos Estados Unidos, tem lá no Chile, no deserto do Atacama. Imagina um buraco jorrando, né? Água fervendo, né? Quem matou o Mar Morto? Em breve na Netflix. Eita! E aí o que vai acontecer? Olha aí, muito bom. Então, gente, escuta só. Então as árqueas, elas conseguem viver até em água fervente. Imagina um geyser, né? Que jorra água, né? Que jorra água fervendo. A árquea consegue sobreviver ali, consegue sobreviver de boa. Cara, então todo mundo que está aqui é procarionte. E aí eu queria trazer uma outra informação. Esses seres procariontes, olha que lindo, eles pertencem ao reino Monera. Pertence ao reino Monera. Então tem um reino exclusivo para os seres procariontes. E como é que é a cara, como é que é o shape dessa bactéria, desse procarionte? Vamos para o slide agora para mostrar aqui a imagem para vocês? Olha aí, nós temos aqui uma célula procarionte. E nós temos algumas partes interessantes. Primeiro, tu consegue ver essa parte aqui, ó, cápsula. Tá vendo aqui? A cápsula é essa estrutura aqui, essa camada externa, que ela é gelatinosa. Algumas bactérias têm isso, outras não. E isso aqui é uma proteção para ela, tá bom? Só que algumas bactérias não têm. Agora, o que é comum nas bactérias é essa parte azul aqui, tá vendo aqui, ó? E olha o nome, ó, parede celular. Aí alguém vai falar assim, mas Rodrigo, eu aprendi que parede celular só aparece no brócolis, só aparece na alface, só aparece nas plantas. Não! Parede celular tem bactéria também. E é como se fosse uma armadura, uma blindagem. Está blindada contra, por exemplo, parasitas, contra micro-organismos e até mesmo, né, sistemas de defesa do nosso corpo. Então a bactéria ter parede celular e ter cápsula, para ela é bom, porque ela se protege da gente. Mas nós nos ferramos por isso. E a parede celular bacteriana tem um elemento muito curioso. Ela é feita de uma substância chamada de peptídeo-glicana. E talvez você já tenha escutado o seguinte: quando você está com uma bactéria causando doença em você, você tem que tomar um remédio. E esse remédio se chama antibiótico. Quem nunca tomou antibiótico, né? E o antibiótico mais famoso da história da humanidade se chama penicilina. E o que a penicilina faz? Ela destrói essa parede celular. Então, por exemplo, tu pegou uma doença bacteriana. Sei lá, tu pegou gonorreia. Ai, Rodrigo, como é que eu peguei gonorreia? Tu que sabe, não sou eu não. Olha o que tu tá fazendo. O cara pegou gonorreia, é uma bactéria, e como é que tu trata isso? Antibiótico. E no passado, o antibiótico que era dado logo de cara era a penicilina. Então ela pegava a bactéria da gonorreia e destruía a parede celular, tirava essa blindagem. E aí ficava muito mais fácil para o nosso corpo combater essa bactéria. Ah, show gonorreia. E abaixo dessa parede celular nós temos o quê? Tá vendo aqui, ó? Laranjinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Laranjinha, tá vendo aqui laranjinha? É a membrana plasmática. E aí eu queria chamar a atenção de vocês de algumas coisas. Se você pegar a membrana plasmática, tá aqui, ó. Vem aqui, tá vendo que ela faz uma dobrinha para dentro? Essa dobrinha para dentro, na biologia, a gente chama de invaginação. Toda dobra para dentro é invaginação. In é para dentro. E essa dobra aqui, ela é conhecida como mesossoma. Tem gente que diz que isso existe, tem gente que diz que é um artefato, né, da observação microscópio. Só que eu queria chamar a atenção o seguinte. Tá vendo o material genético aqui da bactéria? Ele é um material genético que é circular. E ele fica bem próximo desse mesossoma. Então o DNA que a bactéria tem para viver está aqui, ó. E esse DNA que a bactéria tem para viver é chamado de nucleóide, que é um DNA, ó, circular. A ponta encosta na outra ponta.
formando um grande ciclo sem fim. Só que além desse DNA, nós temos outros DNAzinhos soltos aqui, ó, tá vendo? Um DNAzinho aqui, outro aqui, ó. Tem outro aqui. Opa, passei aqui, ó, tá aqui. Esses DNAs menores são chamados de plasmídios. São chamados de plasmídios, muito bom. Então a gente tem um DNA principal, que é o nucleóide, e a gente tem os plasmídios, que são esses DNAs menores. E para que serve esses plasmídios? Porque na hora que você toma um antibiótico, a bactéria morre. Mas as bactérias não são bobas. Elas começam a criar mecanismos de defesa. E os plasmídios são esses mecanismos de defesa. A bactéria ela consegue ter resistência a antibióticos. Existe a penicilina, que mata a bactéria. Só que algumas bactérias são resistentes à penicilina. Por quê? Porque nos seus plasmídios elas conseguem produzir uma enzima chamada de penicilase, que é a enzima que vai degradar a penicilina. Então, se tu pegou gonorreia, nossa, e a tua bactéria da gonorreia é resistente à penicilina, por que ela não vai morrer com penicilina? Porque dentro dos plasmídios ela codifica um gene da penicilase. Meu Deus, né? Então a gente está vendo algumas características importantes da bactéria. Parede celular, temos aí o DNA circular, mesossomo. Cara, e eu queria que você se aproximasse da tela, né? Cara, olha bem perto da tela. Pega a tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador, né? Onde quer que tu esteja vendo essa aula? Tu percebe que tem umas bolinhas vermelhas aqui, ó. Meu dedo tá em cima de uma bolinha vermelha aqui. Tem outra aqui. Tem outra aqui. O que seriam essas bolinhas vermelhas pequenininhas que estão aqui? São chamados ribossomos. E a bactéria tem um tipo de ribossomo chamado de 70S. É o tipo. Guarda esse número, que daqui a pouco eu explico para você, tá? Então existem algumas características que são muito típicas da bactéria. E uma delas é esse ribossomo 70S. Então a gente mostrou essa imagem aqui, daqui a pouco eu volto nela, só que eu quero registrar no quadro, para o teu caderno ó, ficar lindo, ficar maravilhoso. Vem comigo aqui pro quadro. Então vamos ver aqui quais são as características. Quais são as características que um ser procarionte tem que ter? Primeiro, tem que ter parede celular. Só que as bactérias têm parede celular feita de uma substância chamada de peptídeo glicana. Aí, Rodrigo, no meu livro de biologia da minha escola, está escrito proteoglicana. Lindão, é a mesma coisa. Pode chamar de peptídeo glicana ou proteoglicana, tudo bem? Então, parede celular tem isso. E não se esqueça, tá? A penicilina é o antibiótico que faz o quê? Que destrói isso aqui. Outra característica, a bactéria, ela tem um DNA que é o quê? Circular. É um DNA redondinho. E esse DNA principal circular é chamado de nucleóide. Tudo bem? E a gente tem o que também na bactéria, pessoal? Os plasmídios. Meu Deus, Rodrigo, repete o que é isso, plasmídio. Cara, plasmídio é um pedacinho menor de DNA circular que ele está associado a quê? A resistência a antibióticos. Ou seja, para bactéria é ótimo ter isso, mas para tu é uma bosta. E a outra característica que as bactérias têm são os famosos ribossomos do tipo 70S. E esse ribossomo 70S, como todo ribossomo, e eu já falei isso em outra aula, o ribossomo é responsável pela síntese de proteínas. Tudo bem? Então, vou liberar aqui, ó, para tu conseguir dar aquele print maroto, para tu conseguir dar aquela anotada. Enquanto isso, vou dar aquela olhada no chat. Júlia Amanda, prof, boa noite. Que mulher educada. Vamos ter aula de histologia com o senhor este ano, hein? Claro, Júlia e todos vocês. Deixa eu sair aqui da frente, aqui. Sair aqui da frente. Vocês vão ter aula de toda... A biologia aqui, gente, é completa. É todo o conteúdo. Você vai ter toda a matéria. Então, Júlia, pode ficar tranquila, a gente vai ter histologia. Só que a gente está avançando. Depois de citologia, a gente entra em histologia. Então, você vai poder, aprender tecido epitelial, conjuntivo, cartilaginoso. Vai ser lindo, gente. Vocês vão ter todo o conteúdo aqui. Manda mais. No caso, o material já fica disperso. Isso mesmo, Bárbara. Fica espalhado, né? E a Laís mandou, professor, mais devagar. Muito bom. Licença pro print, sair. Olha aí, a Bruna Soares mandou, professor, boa noite. H. pylori é procarionte? Sim.
H. pylori, que é o chamado Helicobacter pylori, é uma bactéria. E é inclusive a bactéria escrota, que causa úlcera e gastrite. Então, é procarionte. Muito bom. O senhor está indo muito rápido. Eita, a Laís mandou 2 vezes, então vou desacelerar. Isso mesmo, Ana Júlia. Toda bactéria é procarionte. Kira, o doidão, mandou. Lindo, lindo, lindo. Será que é para mim, né? Então vamos voltar aqui para a aula. Vou apagar, hein? Vou apagar aqui, hein? Tô apagando, hein? Apaguei. Já lancei para tu procarionte. Agora vou para o número 2. Vamos falar sobre a célula eucarionte. Meu Deus, Rodrigo, o que é isso? Célula eucarionte. É aquela que tem carioteca. Ela tem material genético arrumado. Então, vou botar aqui, ó, material genético organizado. Você vai ver aqui, ó, que o núcleo, gente, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeitinho. Então, lançando um desenho, olha só. Aqui está a célula, a sua membrana. Aqui está a carioteca. E aqui no meio, gente, está o DNA. Então, se alguém chegar para você e perguntar assim, ó, aponta onde está o núcleo, tu vai falar assim, ó, aqui está o núcleo. Agora, num procarionte, o que está faltando, gente? O que está faltando no procarionte? Está faltando essa linha vermelha, que é a carioteca, que é a membrana nuclear. Então, no procarionte, como é que ficaria o material genético? Olha aqui, ó. Tá todo espalhado, tá tudo zoado. É uma bagunça. E quais são os exemplos de seres que são procariontes? Vamos lá? Primeiro grupo, foi um que vocês falaram na hora de procarionte. São os protozoários. Então, protozoário, tipo aquele que causa doença de Chagas, malária, é eucarionte. Nós temos os fungos. Não vou botar fungo agora não. Fungo vai ser o próximo. Quem eu vou botar aqui? Algas. Então, você vai ver que tanto o protozoário quanto as algas fazem parte de um reino, que é o chamado reino protoctista, que é o atual nome, né? Porque antigamente esse reino era chamado de protista. A gente tem os fungos nesse grupo. E aí qual seria o nome do reino dos fungos, gente? Aí muita gente fala assim, é reino fungi. Não. É isso mesmo, é fungi. A galera às vezes fala fungi, porque fungi é o molho, né? De macarrão. Temos o reino das plantas, que é o reino vegetal. E qual seria o nome do reino vegetal? Você pode chamar de reino vegetal ou você pode chamar de reino plantae. Mas a pronúncia correta é plantae. E a gente tem aqui, ó, o último reino, que é o reino dos animais. Que aí seria o tal do reino animalia. Maravilha, hein? Então, pessoal, olha só o galerão que é eucarionte. Protozoário, alga, fungos, vegetais e animais. Então, tirando o reino Monera, todos os outros reinos da natureza são reinos eucariontes. E quais são as características marcantes, né, desses seres eucariontes? Quais são as características que você não pode deixar de recordar, porque isso vai ser muito útil nas próximas aulas? Nós temos nesse grupo aqui um DNA, primeiro, que é chamado de DNA linear. Rodrigo, me explica essa diferença. DNA circular é quando a ponta do DNA encosta no outro. Então, desenhando o DNA, lembra que eu falei na semana passada que o DNA era uma dupla hélice? Imagina uma dupla hélice assim, onde o começo de um DNA se encosta no outro. Isso é típico do procarionte. Agora, no eucarionte, o DNA é linear, é uma fita mesmo aqui, ó. Essa ponta está solta em relação a essa, tá? E outra característica, gente, nós vamos ter aqui ribossomos. E o ribossomo principal de um eucarionte é chamado de 80S. Então se liga nessa informação. Tudo que está ligado a procariontes é 70S. E tudo que está ligado a eucariontes é 80S. Mas que desgraça é essa? 70, 80? O que é isso? É segundo? Não. É uma unidade chamada de velocidade de sedimentação. Tu coloca o ribossomo dentro de um tubo de ensaio e bota para girar. A velocidade com a qual ele vai para o fundo
é medida. E aí a gente tem esse número aí. Mas que na prática, gente, é só você saber que bactéria é 70S e eucarionte é 80S. Tudo bom, lindos? Deixa eu ver aqui, ó, se vocês estão... Ó, o João pediu assim, pode explicar novamente os eucariontes? Claro, João, a diferença é a seguinte, o eucarionte, ele tem uma carioteca, que é essa membrana, e essa membrana organiza o DNA. Quando a gente pega o procarionte, não tem essa membrana nuclear que eu desenhei ali na outra em vermelho. Todo o material genético fica espalhado. Então a célula eucarionte é uma célula que é muito mais organizada, é uma célula que é muito mais bonitinha, muito mais jeitosa, né? E a Mielma mandou o seguinte, teremos aulas sobre classificação dos seres vivos? Claro, nós temos uma biologia completa aqui no ProEnem. Então lá na frente, né? Lá para setembro, outubro, lá na Biologia 2, a gente vai estar vendo a classificação dos seres vivos. A gente vai, ó, detalhar, gente, todos esses reinos aqui. Sei que vocês estão aí já ansiosos, né? Ó, o Emanuel mandou assim, pneumonia é causado por qual bactéria? Estou com essa desgraça, tadinha, Emanuel, melhoras para você. Pneumonia tem vários tipos. Tem pneumonia viral, tem pneumonia bacteriana, que são as mais perigosas. Tem até pneumonia, gente, por fungo, tá? Mas o mais grave e, infelizmente, é o mais comum é a pneumonia bacteriana, tá? E existem várias bactérias que podem causar pneumonia. Tem uma bactéria chamada de pneumococo, que é chamado de Streptococcus pneumoniae. Ela causa bastante, né, pneumonia. Tem outro chamado de Haemophilus influenza, que causa pneumonia também. Então, Emanuel, cara, várias bactérias causam essa parada. Muito triste, né? A minha bactéria, olha aí. Então, tu entrou no antibiótico, né? Caramba, né? Que coisa. O Kira já está estudando, né? Ah, perguntaram assim, né? A Raíssa, tem núcleo na procarionte? Isso é uma pergunta maldosa, porque o que você chama de núcleo, Raíssa? O que você chama, né? Porque eu posso falar que a célula procarionte tem DNA? Tem. Só que o DNA está organizado ou está desorganizado? Está desorganizado, ele está espalhado. Então, alguns autores gostam de dizer que o procarionte tem um núcleo disperso, espalhado. E tem gente que gosta de falar que o eucarionte tem núcleo organizado, um núcleo individualizado. Então, toma cuidado se falar que tem núcleo ou não tem. É núcleo o que você chama, né? É material genético? É DNA? Então, não cai nesse golpe aí, né? Olha aí, o Osmar me deu puxão de orelha. Professor, melhor... Vou tentar. Então, vamos voltar aqui para os slides, gente, para mostrar algumas imagens para vocês. Vamos voltar? Olha só. Vou mostrar agora o primeiro tipo de célula eucarionte, gente. Estou mostrando para vocês aqui, ó, uma célula que é animal. Cara, tem algumas coisas que chamam a atenção nessa célula, tá? Você vai ver que aqui, ó, nós temos o núcleo, tá vendo? Ó, o núcleo tá aqui, bonitinho, tá? O núcleo tá lindo. O núcleo aqui tá lindo. Tem a carioteca e o material genético tá todo organizado, todo bonitinho. E a gente tem várias organelas aqui, né? Eu não sei se você consegue perceber aqui na tela, nós temos essa organela aqui que é super famosa, ó, a mitocôndria, tá vendo aqui, ó? Mitocôndria, super famosa, uma organela super estrela, né? E bactéria não tinha isso só apareceu aqui. Você vai ver também que nós temos mais organelas, olha só. A gente tem aqui, ó, retículo endoplasmático granular. Olha aqui, ó, ele aqui, ó, dei um zoom aqui, ó, retículo endoplasmático granular. Bactéria não tinha isso, mas isso aparece na célula eucarionte. E aqui ele bota retículo endoplasmático agranular, que é o retículo que não tem ribossomos. Por que o nome é granular, que antigamente era rugoso? Porque é uma organela que tem vários ribossomos agarrados aqui. E como eu disse, os ribossomos de uma célula eucarionte são ribossomos do tipo 80S. E eles estão aqui, tá? E essa organela, a gente vai falar delas daqui a pouco, né? Mais uma aula, mais duas para frente, 3, a gente já vai estar falando disso. Essa organela que tem ribossomos, ela vai produzir proteínas. E essa daqui, que não tem ribossomos, que é o retículo agranular, que é a de negação, essa aqui produz lipídios. Mas não fica preocupado com o que elas fazem não, tá? Fica ligado que isso aqui é uma célula animal e ela tem carioteca, tem núcleo organizado, tem mitocôndria, ela tem retículo rugoso, que é o granular, tem o retículo liso, que é o agranular. Existe uma outra organela, tá vendo aqui, ó, que aparece aqui, ó, que é o complexo golgiense, né? Olha que lindo, né? Complexo golgiense. Então, essas aqui
são as principais estruturas que a gente vê na célula vegetal. É a principal que a gente vê aqui na célula, principal. E você não viu essas coisas todas na bactéria. Então fica claro, bateu o olho, gente. Você viu mitocôndria, viu retículo, viu complexo de Golgi. O que é isso? Isso aqui é uma célula eucarionte. Agora, você não viu as organelas, viu um núcleo, um DNA todo espalhado, todo zoado, aí sim, é uma célula procarionte, que é uma bactéria. E aí perguntaram, né, para mim o seguinte, Rodrigo, isso cai muito ou isso cai pouco, né? Cara, esse assunto, ele cai pouco no Enem, mas ele é uma base para as próximas aulas. Então não dá para você abolir, não vou estudar isso. Você tem que saber o que é uma célula procarionte e eucarionte para você conseguir avançar nas próximas aulas. Então, gente, eu mostrei para vocês uma célula animal. Agora eu quero mostrar para vocês uma célula vegetal. Olha aí como a imagem já mudou. O que a célula vegetal tem que a animal não tem? Presta atenção. Para de ficar disperso. Para de mexer no celular agora. Para! Olha pra cá. Primeira coisa. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui é o cloroplasto, que faz a célula vegetal fazer fotossíntese. Então primeira coisa. Célula animal não tem cloroplasto, célula vegetal tem. Então se você pegar uma questão e numa célula tiver cloroplasto, já pode falar, é célula vegetal. Outra coisa, tá vendo essa muralha que tá azul aqui por fora? Essa muralha azul por fora é a parede celular. Aí você fala assim, mas bactéria tem também, você acabou de falar? Sim. Só que a bactéria, lembra? Era de peptídeo-glicanas. E da planta é feita de celulose. Então, ó, cloroplasto é exclusivo da célula vegetal. Parede celular celulósica é exclusiva da célula vegetal. E a terceira coisa que só a célula vegetal tem é essa grande bolha azul que está aqui, ó, que é o chamado vacúolo, que é uma bolsa cheia de água, chamada de vacúolo central. Então, se você pegar uma célula que tiver parede celular de celulose, cloroplasto e esse vacúolo central, que é essa grande, né, bolha cheia de água, já pode marcar. É uma célula eucarionte do tipo vegetal. Rodrigo, e as outras coisas que você falou na célula animal, tem aqui? Tem, claro que tem, né? Claro que tem. Você vai notar que aqui nós temos, ó, a mitocôndria, a gente tem os retículos, né? Complexo golgiense. Então aquelas organelas que eu citei, elas também aparecem aqui. O que tem de diferente aqui é parede celular celulósica, cloroplasto e vacúolo. Tudo bem? Ó, a Aisha, né? Ela mandou assim, ó, o que seria célula eucarionte animal? Ó, a gente falou que célula eucarionte é a célula que tem carioteca. E os dois grandes reinos que estão listados aqui no quadro, que eu tenho certeza que você já copiou, era o reino animal, tá vendo aqui, ó? Então isso aqui é um modelo de célula animal, que a célula, por exemplo, está no teu corpo. A célula que tem em você, Aisha, é esse modelo aqui, é esse formato, porque nós somos animais. Então o que é uma célula eucarionte? É uma célula que tem carioteca e é a célula, essa aqui dos animais. Agora, se você pegar a sua suculenta que está na tua mesa, ou a samambaia que está pendurada em algum lugar na tua casa, é uma célula eucarionte do tipo vegetal. E o que é importante você saber? Saber diferenciar uma da outra. E o que vai fazer essa diferenciação é que a vegetal tem parede celular de celulose, cloroplasto e o vacúolo central. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Júlia mandou, prof, a célula dos protozoários e a dos fungos vai ser igual à célula vegetal? Não. As células de protozoários, elas têm uma carinha mais próxima dos animais, tá? E o fungo fica no meio termo, porque fungo, olha que curioso, né? Quando a gente der aula sobre reino fungo, eu vou detalhar a célula do fungo para vocês. Mas o fungo tem parede celular, mas é de quitina, mas o fungo não tem o quê? Cloroplasto, porque fungo não faz fotossíntese, né? Você não vai ver um fungo fotossintético por aí, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, Alice Penitente mandou o seguinte. Lisossomo só tem na célula animal. Olha aí, né? Então, eu chamaria meu amigo de animal, não estaria ofendendo ele. Eita, gente. E será que as mitocôndrias vieram de Eva? Olha aí quantos assuntos, né, polêmicos, né? Muito bom. Olha aí, várias perguntas, né? Então, gente, escuta só um negócio que eu quero falar para vocês. Eu mostrei aqui a imagem e eu vou deixar de brinde para você, né? Você que, cara, assina a plataforma do ProEnem. Lá na nossa área interna, esses slides vão estar. E aqui, ó, olha só que resumo lindo vai estar, né? Então você que está assistindo essa aula, já dá logo um print aqui. Isso aqui está mostrando qual é a estrutura que tem na célula procarionte, que é a bactéria,
eu posso chamar de procarionte ou procariota, né? E o que tem na célula animal e o que tem na célula vegetal. Então, por exemplo, parede celular. A gente aprendeu que a animal não tem. Vegetal tem. E é feita de quê? Celulose. Ah, Rodrigo, eu sou uma bactéria. Então tu tem parede celular e ela é feita de peptidoglicanas ou proteoglicanas. São moléculas que têm proteínas e glicídios, são moléculas mistas, tá? Tem um negócio aqui, ó, chamado de glicocálix, que é um envoltório da membrana. E olha só tem na célula animal. Por quê? Porque por fora da célula vegetal e da bactéria tem a parede. Então imagina, isso aqui é a membrana, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é a membrana. Imagina que minha mão é a membrana. O glicocálix são moléculas que ficam para fora. Só que se for uma membrana de planta ou de bactéria, tem a parede, que está chapada por fora. Então não dá para ter essa estrutura. Então o glicocálix, que eu vou explicar na aula da semana que vem, que é sobre membrana, só tem na célula animal. Não vai ter nem na vegetal nem na bacteriana. Agora, membrana, tem em todo mundo. E aloplasma, o que é isso? Alguém vai falar assim, mas Rodrigo, e aloplasma não é o citoplasma? Não. Citoplasma é tudo que fica entre o núcleo e a membrana. Só que entre o núcleo e a membrana eu tenho as organelas, que seria retículo, mitocôndria, e existe um espaço, né, entre essas organelas que é chamado de hialoplasma. É como se fosse um gel que preenche ali. E toda célula vai ter hialoplasma, todo mundo vai ter esse gel. Agora, a gente entra na lista das organelas. Retículo granular e agranular. Antigamente chamado de rugoso, antigamente chamado de liso. Só eucariontes tem, tá vendo aqui, ó? Tanto animal quanto vegetal tem. Agora, a bactéria não tem nenhuma dessas organelas. Ribossomo, todo mundo tem. Só que eucarionte, o ribossomo é do tipo 80S e o da bactéria é 70S. Eu mandei isso para você. Mandei, tá no quadro, tá anotado lá. E aí vem uma lista de organelas, ó, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, glioxissomos, né? Ó, se liga no que é mais importante, tá? Complexo golgiense, lisossomo, tem nas células eucariontes, tanto animal quanto vegetal, mas não temos na bactéria. Agora, essas aqui, ó, peroxissomo, glioxissomo, não se liga nisso não. Quando chegar na aula eu te explico isso melhor. Eu quero chamar a atenção disso, ó, vacúolo central, aquele vacúolo, aquela bola cheia de água. A animal não tem, a vegetal tem. Então isso aqui caracteriza uma célula vegetal, caracteriza. Viu essa bola, já sabe que é vegetal. Mitocôndria, todo eucarionte tem, tanto animal quanto vegetal. Bactéria não tem. Cloroplasto, que faz fotossíntese. A célula animal não tem, a vegetal tem. A gente vai detalhar isso. Célula vegetal faz fotossíntese, bactéria também não tem. E aí avançando, centríolo, que eu vou falar disso para vocês em outra aula. As células animais têm e as células vegetais superiores não têm. Olha que vacilo, não tem aqui. Então, bactéria também não tem. DNA todo mundo tem, né? Só que o eucarionte, o DNA é linear e na bactéria é circular, conforme eu falei para vocês, tá? Então, gente, dessa lista, o que eu quero que vocês fiquem mais atentos, né? O que pode aparecer numa prova? Saber que parede celular de celulose. Saber que cloroplasto e o vacúolo central são exclusivos da célula vegetal. E o que seria exclusivo da célula animal? O glicocálix, tá vendo? Só o glicocálix estava presente aqui. E a gente vai botar o centríolo também, que eu vou explicar, que é uma organela que ajuda na divisão da célula. Tudo bem? Ah, mas a bactéria não tem organela nenhuma? Não. O que ela tem é ribossomo, e o ribossomo que existe aqui é do tipo 70S. Então, qual é a grande premissa da aula de hoje, gente? É apresentar para vocês essas organelas, falar o que tem na célula animal, o que tem na célula vegetal, e que nas próximas aulas a gente vai detalhar. Então, por exemplo, semana que vem, a gente tem a primeira aula sobre membrana. Então, essa linha aqui, ó, membrana, tá vendo? É uma aula na semana que vem, e depois tem uma outra aula falar só do transporte. Aí depois vai ter uma aula falar só das organelas. Retículo, complexo de Golgi, vai aprender tudo, cara. Controla a ansiedade, tá? Gerencia isso. E a gente vai ter mais pra frente uma aula falando de mitocôndria, de fotossíntese. Cara, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então hoje é uma grande apresentação dessas organelas. E qual é a memória que eu quero que vocês tenham da aula de hoje, né? A memória é o que a célula animal tem, o que a célula vegetal tem e o que a célula procarionte tem. Qual é a diferença entre elas? Então isso é o mais importante que a gente vai levar para as próximas aulas. Essa aula aqui tu vai encontrar várias questões do Enem? Não.
mas isso aqui é um alicerce para as próximas aulas que vocês vão ter na frente. Tudo bem, gente? Então, deixa eu só liberar aqui, ó, caso alguém queira dar um print mais uma vez. Liberei. E agora eu me despeço. Então, me despeço de vocês dessa aula de Bio 1. Então, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu estarei com vocês na aula de Biologia 2. Um beijo e boa noite. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.